23, versículo 1 em diante, amém? Ó, vamos observar, né, como a palavra, ela tem que testificar. De uma forma ou de outra, a palavra de Deus conduz a entender, a compreender a verdade, né, das coisas que são, das que não são. Ela nos alerta, nos exorta a prestar atenção. Às vezes é no olhar, muitas das vezes é no ouvir, amém? E muitas das vezes é as duas coisas, amém? Olha como Jesus se expressou diante de pessoas que tinham conhecimento, e vai ver a forma como Jesus falou. Se Jesus se expressou daquela maneira, porque era necessário, amém? Quando a palavra vem para a gente de uma forma ou de outra, ela sempre vai ser necessária, ou para tu ter entendimento, ou para a gente usar na própria vida mesmo, mas ela vai sempre ser necessária, amém? Tudo é para a glória de Deus, seja a unção do Espírito Santo como tem a liberdade e o poder que se manifesta em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Olha o que fala em Mateus, de capítulo 23, vou ler do 1 ao 14, olha que diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelo homem de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que estais nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Amém? Amém. Olha para quem Jesus estava referindo essas palavras. Doutores da lei, que estavam na cadeira de Moisés. Ou seja, quando fala na cadeira de Moisés, o que estava de conformidade com a própria lei, que Deus, através de Moisés, sabe as leis que vieram, leis que por mim poderia estar até hoje ajudar muito, o mundo não estaria tanto assim, mas como tem que proceder dessa forma para se cumprir até o Apocalipse, então amém, glória a Deus, amém? Quando ele falou para os discípulos e para quem estava junto. É tão interessante que os discípulos, muitas das vezes, teve experiência diferenciada da multidão que o seguia, na verdade? Porque muitas das vezes era Jesus com os discípulos, e muitas das vezes é Jesus com os discípulos e a multidão. O que era expresso ali, ou colocado diante dos discípulos da multidão, todos ouviam, né? E nós aqui somos ouvintes da palavra de Deus, também seguidores de Jesus.
E ele começa a dizer algo tremendo no versículo 3, olha só: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. É interessante, olha só como é, por isso que lembra que eu falei aqui, tem que, se tu sabe, é uma coisa, se tu não sabe é outra coisa. O que é? Eles até falavam da palavra, e olha como é que o Senhor ele faz diferença, né? Eu louvo a Deus e o nosso Deus, que ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, correto? Olha o que ele falou, olha, o que eles falam, fazem. Jesus só falou isso porque eles falavam a coisa certa, amém? Mas fora do que eles falavam, eles viam ele praticava outras coisas fora, e Jesus alertou: olha, o que eles, tipo assim, ó, o que eles estão falando está certo, segue. Agora, o que eles estão fazendo, não fazem. Viu como é que Jesus exortou, ou seja, chamou a atenção para a pessoa observar ali a diferença, porque nós temos que observar a diferença. Como tu vai observar? Com sabedoria, com entendimento, senão tu vai engolindo tudo, não é isso? Engole o que é bom, engole o que é ruim, a amizade é boa, então está tudo bem, que é amizade. Eles eram doutores da lei, Jesus falou o que tinha que falar, e nos ensina também, para a gente discernir as coisas, o que tem de falar, e não aceitar, ter o cuidado. Nós temos que ter o cuidado. Muitas pessoas, eu já ouvi alguns casos, que é pela amizade. Ei, você não serve a Deus pela amizade do teu irmão, você serve a Deus pelo que ele é, através do Filho, amém? Porque se for amizade, então quando a amizade ir contra Deus, você vai ficar com a tua amizade, e Deus vai ficar do lado, é assim ou não é? Amizade é boa, tem que ter, mas tem diferença. Amigo é amigo, Jesus é amigo fiel, esse não vai falhar. Os outros podem falhar ou não, mas esse não falha. Então Jesus, quando chamou a atenção, e muita gente seguia quem? Os escribas e fariseus. Eles eram doutores da lei, né? Tinha que esconchavo lá, com um, com o outro, para ficar na mesma posição, que muita gente não quer servir ao Senhor para não perder a posição. Porque se mudar de posição, vão atacar, vão em cima, né? Tu vê o que aconteceu com Paulo, né? Paulo, Barnabé e aí outros que vão aí. Vê o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos não eram perseguidos, eles eram pescadores. Depois passou a servir Senhor, passou a ser perseguido. Por isso que a Bíblia fala: aquele que ser perseguido pelo meu nome, né? Ele se agrada, por quê? Eles estão perseguindo não é por causa de você, é por causa da obra do Senhor. Então a obra do Senhor está na tua vida. Isso glorifica a Deus. Dependendo das perseguições pela obra, glorifica quem? É Deus. Só estou te perseguindo porque a obra de Deus está na tua vida. Porque se não tivesse, talvez não teria perseguição nenhuma, não é assim? Os discípulos foram chamados, foi perseguido depois que teve o chamado. Olha, e diz assim mais, hein? O 4, pois atam fardos pesados. Aí ele explicou, né? O próprio Senhor explicou: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Olha, é um caso sério. Sabe que a pessoa botar um fardo pesado, mas é aquele que colocou, nem move um dedo? Eu não sei se alguém tiver experiência de observar isso, mas é tão visível na nossa vida. É só olhar algumas coisas na televisão, alguns programas, inclusive programas infelizmente cristãos, que você vê que é um fardo sobre o povo. Eles mesmos não movem uma palha, só move através do povo e não deles próprios. Se nós observarmos aqui, olha, eles eram doutores da lei, botavam um fardo para o povo, ele deveria carregar esse fardo junto. Não, eles não carregavam. Diz assim: você vai, tipo assim, dar uma ordem, mas ele deveria fazer da mesma forma, eles não fazem. Ele deveria compartilhar, ele só tira e não compartilha de nada, ele bota o peso, mas ele não compartilha. Dele não vai nada, a não ser botar o fardo. E pior, quando aqui diz, observa uma coisa, olha só,
né? O 4 repetindo: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Dá para entender? É quando há uma coisa que bota, ó, você isso, a pessoa pode ajudar, pode compartilhar, mas não, isso aqui não meta a mão não, vou jogar para ele. Ele quer sempre ficar fora, né? Tranquilo, né? Aqui era isso. Ele só queria dar ordem e a lei, mas ele não queria mover uma palha para aqueles ao qual ele estava botando o peso. E nós vamos ver que, olha o 5, ó. E o 5, e fazem, versículo 5, e fazem todas as obras a fim de seres vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Aqui é o que? Eles não querem participar daquilo, ele quer botar o fardo, porém, eles querem ser vistos pelos homens, eles querem aparecerem, ou na roupa, ou falar, eles só querem aparecer, mas eles não querem meter a mão, tipo assim, na massa, assim, pra gente entender, a massa é a obra, é aquele botou lá, você vai virar isso um exemplo, né, o natural, bota lá o pessoal, né, para mexer a massa, aquilo, ele não quer nem levar um baldinho d'água para botar ali, ou não quer levar nem água para eles beberem, porque eles não querem fazer nada. Eu estou usando esse exemplo natural, mas é algo que ele quer ficar fora, mas ele quer que alguém faça, quando ele também pode fazer junto. Olha, ele diz assim, né, e aparecer de uma forma ou de outra, eles querem aparecer, eles querem que a imagem deles seja vista. A Bíblia fala, ó, aqueles que querem aparecer já será, né, vai ser visto pelos homens, né? A honra que ele tem que receber já recebeu dos homens, porque ele conseguiu o que ele queria, mas de Deus já não recebe mais. É melhor a gente receber de Deus a honra de Deus do que do homem, amém? Porque de Deus você faz quieto, tu recebe, do homem você tem que aparecer. Você tem que aparecer, fazer alguma coisa para chamar a atenção, para eles verem, né? Aqui fala também, né? Fala mais ainda aqui, ó. E ama os primeiros lugares nas ceias. Quer dizer, você sabe que os primeiros lugares não são mais destacados? Já viu quando vai num evento e começa a filmar, quem são os primeiros filmados? Os da frente, não é? Não é os que saem melhor? Então eles gostavam de ser o destaque. E Deus ensina que não deve ser assim. Por quê? Que isso aí bota o eu, a vontade, o querer, que o homem o veja. A gente esquece que é melhor Deus nos ver do que o próprio homem nos ver, porque mesmo quando o homem não te vê, Deus está te vendo. É algo tremendo. Isso fala do querer dentro de nós, e nós é que temos que policiar isso. E isso é agradável ao Senhor, ser humilde, se humilhar, não querer aparecer. Ó, diz assim, ó, o 7, ó, continuando o 6, e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Tudo destaque, você observa? Tem gente que gosta de destaque, né? 7, e as saudações na praças, ou serem chamados pelo homens de rabi, como mestre, né? E quando Jesus falou isso, tu vê que ele falou, só existe o mestre, que era ele próprio. Por que o mestre? Porque ele veio para ensinar o que Deus deu para ele, né, com entendimento de passar como novo para a vida do ser humano, como novidade de vida para o ser humano. Então, ele delega ali o seguinte, esse ensinamento é verdadeiro, esse ensinamento é o correto. Então vai chamando de mestre, mestre, mestre? Não. Os discípulos alguma vez foram chamados de mestre? E aprenderam muito com Jesus. E nós vemos que os discípulos aqui chamavam ele de mestre, porque ele que trouxe o ensinamento do Pai para nossas vidas, amém? Foi ele. Aleluia, glória a Deus. O 8 diz assim, vós porém não querais ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, amém? Sois irmãos. Como é tremendo, como Jesus também já falava, né? Todos vós são irmãos, irmãos no mesmo ensinamento, na mesma direção, no mesmo Cristo. É algo que Deus, você vê como é que Deus sempre para unir, né?
Ele sempre faz algo para que não haja dissensão. Amém? Por quê? Porque a verdade é uma só. Entre povos e nações, diante dele, vai ser uma só. E quando a gente entende de irmão, o certo é um querer o bem do outro, ou ajudar o outro, a não ser que o outro não queira. Amém? Amém. A Bíblia fala algo tremendo e a gente tem que estar atento. A Bíblia ela relata a vontade de Deus. Fala assim: se possível, tenha paz com. Mas por que falou se possível? Porque é muito difícil. Porque muitas das vezes não vai ser possível. Se você quer ter a paz da pessoa não quer, me diz, como é que vai ter? Da tua parte. Tem como ter paz? Mas dentro de você tem que querer essa paz. A outro não quer, amém. Mas dentro de você tem que sempre querer. Mas se não quer, amém. A Bíblia fala sobre isso. Para a gente entender o que acontece, né, com o ser humano, né, na vida de muitas pessoas. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. Comunhão, paz, alegria, gozo. É algo tremendo. 9. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. E às vezes, pela palavra, às vezes a gente fica assim, sem entender, não fica difícil? Mas de qual Pai ele está falando? Eterno. Lembra que a palavra diz que há filhos do diabo? Quem é o pai deles? O diabo. Não está referindo ao pai natural, a um pai só, Deus, ou seja, ele como pai soberano, eterno, na vida de todos, tanto do pai natural, como do filho, como dos netos, não importa, ele como pai. É uma diferenciação. Se a gente lê assim, dá uma impressão, né? Então não vou chamar meu pai de pai. Não, não é isso que ele está falando. É algo de que há uma separação realmente na terra, ainda tem. Tem o pai eterno e tem o pai do mal, por enquanto. E muita gente serve a esse, e é filho deles. Quem serve a Jesus é filho de quem? De Deus. Amém? Graças a Deus nós somos filhos do Senhor. Não importa o que tu esteja passando, se você busca o Senhor, tem o Senhor na tua vida, você é um filho, de repente é um filho rebelde, é um filho mais tranquilo, é um filho que balança muito, mas com Jesus você se torna filho de Deus. Amém? É filho que precisa ser mais corrigido, é filho que precisa levar mais lambada. É igual o filho natural. Nós no Senhor também temos que receber certas coisas para a gente tomar a direção correta, porque o Pai quer ter o melhor para nós. Amém? É algo tremendo, é algo maravilhoso. Olha, o 11. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Aqui fala da pessoa não se exaltar, não ser altivo, achando que é o tal. Quando Deus fala assim, olha, o maior será o menor, ou o maior será o servo, e ele estava falando dele, porque Jesus veio para quê? Para nos servir. Olha, ele veio para nos servir. Servir como? Como servir? Porque o que ele passou foi para nos servir, para a nossa vida, para a gente ter de novo a comunhão com o nosso Deus. Então ele acabou servindo a gente, porque ele passou por tudo aquilo, por causa de nós. Então tudo que ele passou serviu para quem? Para nós, para aquele que crê, acredita. Nós que cremos, acreditamos, então serviu para nós. Ele serviu, ele se mostrou como o Senhor. Ele veio, por isso que a Bíblia fala em forma de servo, que ele serviu. E nós vemos que quando fala que o maior será o menor, é para a pessoa não se ensoberbecer, né? Tem uns que, né, vai crescendo, vai ficando soberbo, já acha que o que eu falar Deus vai fazer, o que eu falar vai acontecer. Ele não se humilha naquilo que Deus faz através da vida dele, já acha que faz por causa dele, quando não é, por causa da misericórdia ou até por causa da outra vida. Então a gente tem que observar, para quê? Para a gente sempre estar sempre aos pés do Senhor, ou seja, se humilhar, mostrar a dependência, que não somos nós, o que Deus faz, Ele faz pelo amor dele, pela ação do Espírito Santo, e por nós o aceitarmos Ele, acreditarmos nele. Muitos que se levantaram hoje estão caídos, muitos que caíram não se levantaram mais, muitos que se levantaram estão dormindo, mas dormindo no sono, não dormindo
morto. A gente ouve as notícias e vai assim. E vai assim. Quando nós, com entendimento, com compreensão, dormirmos, vai ser para a vida eterna, algo maior do que a gente vive aqui. Então a gente tem que entender e compreender. Aquele lá que era o doutor, é isso, a lei, lia isso, aquilo, determinava, né? Eles mesmos determinavam a lei, faz isso, faz aquilo, prende, faz isso, aquilo. Ele mesmo não fazia, né? Jesus até fala assim, amor quero, né? Ele quer isso, que haja o amor dentro de nós. Porque o amor, ele tem uma diferença tão grande. O amor não tem só um significado, são ações que mostram o amor também da pessoa, né? Porque se diz que ama, mas o que mostra, né, é totalmente que não condiz com o amor, fica difícil dizer que amar é mais de boca do que amar mesmo. E isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar isso acontece. Mas Deus nos direciona ao verdadeiro amor. Que está ali, né? Ali, ó. Qual é a referência ali? Coríntios o quê? Ali na faixa. Coríntios? 2 Coríntios 7, 14 ao 15. Então, 2 Coríntios 7, 14 ao 15. Aí fala o que é o amor. Ali uma expressão ali, né, falada ali por Paulo, que você vai colocar... Não, é aqui, ó, da frente, o amor. 1 Coríntios 13, 4, 5, 7, 13. Então, o que acontece? Ali, tudo que a gente lê ali, se a gente pegar para nós, você vai ver se a gente se levantar contra o que vem de encontro àquilo ali, você vai ver que a gente vai viver melhor. Amém? Pode ver, vai viver melhor ou não vai? Até a comunhão não vai ser melhor? Vai ser muito melhor. E a palavra nos direciona esse entendimento, para vivermos melhor uns para com os outros. Em nome de Jesus. Ao 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só, né? Como a palavra diz. Aquele que se exalta, eu sou tal. É isso que eu posso, que eu falo e aconteço. Está se exaltando a si próprio. Esse vai ser humilhado. Porque ele vai cair com tudo aquilo que ele falou lá na frente, ele vai cair. Aí vai dizer lá, dizia que era isso, dizia que era aquilo, lá agora. Não é assim? Aí ele está sendo o quê? Humilhado. Agora é aquele que se humilha, sabe? Aí Deus vai exaltar ele. Se humilhar para quem? Para o homem ou para Deus? Para Deus. Para Deus. 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, viu? O primeiro falou para o povo, agora foi direto também nele, olha só. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que é? Esse é o cuidado. A igreja tem que ter cuidado. Vocês não estão aprendendo o caminho, a verdade e a vida? Vocês não estão tendo sabedoria aos poucos? Não estão tendo entendimento da verdade? Então olha só, momento que pode deparar com pessoas que podem tirar você, está entrando no caminho e consegue tirar. Já viu aquelas pessoas que estão indo no caminho bem? Quando começam a ter uma certa atitude, uma certa amizade, um envolvimento, aí tu vê que ela sai do caminho, quer dizer, a pessoa não permite que siga o caminho, a pessoa sai do caminho. Até isso a Bíblia alerta. Como você vai identificar isso? Pelo que tu ouve, pelo que tu vê. Porque onde tu estiver, tu vai ver e vai ouvir. Muitas vezes pode não ver, mas pode ouvir, ou as duas coisas junto. Olha o que a Bíblia fala: eles não entram e nem deixam aqueles que estão entrando, ou seja, aqueles que já estão no caminho, eles conseguem tirar. E quantas pessoas na igreja desviou por causa de certas coisinhas, por causa de telefone, por causa de internet, por causa de baile não sei o que, por causa de amizadezinha em lugar que não é para estar. Quantas pessoas, já viu quantas pessoas? Já viu que quando você vai em um lugar, você vê muito cristão? Você pensa que no Rock in Rio não está cheio de cristão lá não? Vai lá, está cheio de pessoal desviado ou não está? Quando tem esses baile funk, tu pensa que não tem cristão lá dentro? Desviado, que estava entrando, voltou? Está lá dentro, só tu procurar. Eles falam assim, eu conheço, eu estou desviado, eu estou afastado. A gente não está afastado é uma coisa, desviado é porque saiu da direção do caminho.
É pior, ou seja, não frequenta mais, não ora mais, desviou. Onde não tem a palavra eu estou, onde tem eu não estou, então está desviado, correto? Diferente. E são pessoas que às vezes estavam indo no caminho certo. Então nós temos que tomar esse cuidado para não acontecer conosco e que a gente seja um instrumento para o contrário, atrair e não afastar, que é o que Deus quer. Amém? Porque aqueles que são atraídos a Cristo, através do próprio instrumento do Senhor, pela palavra, aquele que é atraído, ele tem a chance e a oportunidade, porque ele se achegou à luz, e ele vai começar a ter um entendimento melhor. Mas se continuar recebendo coisas que não são, vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. Então a gente tem que se afastar, porque Deus, ele dá o caminho certo, ele não vai dar um caminho para você, não, ele dá o caminho certo, a direção correta. Mas o 3, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar ao que estão entrando. 14, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas da viúva, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha só o que a Bíblia relata. Quando a pessoa vai fazer pecado, pecadinho, pecadão, é tudo a mesma coisa. Quem disse que é? A única coisa que é pecado. Quando se fala pecado, está denominando, né, uma certa medida. Pecadinho menor, pecadão, um pecado muito. E o que a Bíblia fala aqui? Olha o que ele fala: por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Vai haver diferença ou não vai no juízo? É igual o galardão, não vai ter diferença? Tem gente que vai receber galardão e tem gente que não vai ser salvo, mas não vai ter galardão, mas vai ser salvo. Amém? Galardão é pelas obras, né? Pelo chamado, resposta do chamado, pelas obras. Então você é tipo assim, condecorado pelo que você fez aqui pela obra, pelo que tu passou pela obra. Amém? É algo tremendo que nós observamos, né? Que Deus mostra, né, como nós devemos nos portar, né? Outro dia falaram aqui, né, eu não sei quem foi, falou a respeito da mãe de um dos dois discípulos ali, que falou: mestre, permita que meus filhos sentem na frente ou lá no... Foi eu que ia falar. Foi você, né? Você vê, ela pediu uma coisa totalmente sem noção. Você sabia que às vezes a gente pede a coisa a Deus sem noção? Porque a gente pensamos naquele benefício, olhou só aquilo, mas esqueceu de olhar para o Pai, como que Ele quer que seja, que tem que ser como Ele quer. Você já viu? Está passando, né? Vocês viram que está passando o pastor? Todo mundo está vendo a reportagem? Traficante? Pastor? Se é que pode chamar de pastor, deve ter sido um dia, não sei. Ele só ficou com o nome, mas a ação dele não tem nada a ver com o pastor. O pastor já está há muito tempo. Só ficou o nome, né? Só o nome. É um absurdo ou não é um absurdo? Aí ele vai para lá, prega o Senhor, muita gente vai acreditar. Quem não sabe não vai dar, mas quem sabe que está envolvido tem que sair fora, ou tem que ficar ali ouvindo o quê? Tem que se afastar. Isso não é para ficar oculto, tanto é que é revelado. Deus não vai deixar o povo dele ser enganado se o povo dele quer conhecer a verdade, amém? Se nós queremos a verdade, ela vai resplandecer a qualquer momento, não importa, ela vai aparecer. De uma forma ou de outra vai chegar ao teu conhecimento, ao teu entendimento. E isso a gente louvamos a Deus, né? Que é um Deus que não se deixa enganar. A gente pode ser enganado e se enganar, mas Deus não. É algo tremendo da parte de Deus. E a gente tem que glorificar esse Deus, porque nada diz que ficará oculto ou escondido por muito tempo. Há de se revelar. Vai se revelar, está se revelando, vai continuar se revelando. Imagina o dia, naquele dia. Imagina, ali é ser as claras. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Ali... Mas Deus tem revelado na própria terra, né? Quantas coisas a gente está sabendo, real, nada de invenção, real, na própria terra. Porque o povo aqui está seguindo, quer seguir a Deus. Aquele que quer seguir a Deus, ele tem que enxergar. Por isso que eu falo, segue ao Senhor. Aonde Ele está, segue. Se tem alguma coisa esquisita ou estranha, que não condiz com a vontade de Deus e a liberdade dele,
não vale a pena ficar. Ora e não precisa ficar. Muitas das vezes, eu já vi casos, né? E vocês também com certeza viram casos, que a pessoa, ela, quando acontece, ela fala assim, poxa, coitado, não sei o que, coitado. Olha só, quando Deus mostra algo que está oculto e escondido, que o povo está sendo enganado, que o povo está sendo escravizado, a gente tem que ficar com pena ou glorificar a Deus? Glorificar a Deus, mas tem gente que fica com pena. Não é pena, não é isso. A gente tem que glorificar porque Deus mostrou algo que ia conduzir muita gente, igual o escriba. Quando ele falou no escriba e fariseu, ele escondeu? Ou ele falou para todo mundo ouvir? Por que foi necessário? Porque o povo está sendo iludido e sendo enganado. E por eles estar ali, estava seguindo eles. Você já viu os que tem a queda, né? Que sobe muito, tem a queda? Você vê quando a pessoa tem a queda, ainda mostra a verdade, Deus revela e a pessoa ainda está do lado. Muitos, os que estão mais alertas, sai fora. Mas já viu como muitos ficam por causa de quê? Por causa do favor, por causa dos benefícios. Não entendeu que Deus que fez aquilo para que